Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros vamos a tener una clase con Tere. Mi Tere preferido es el Tere de limón. Entonces, agarrar el Tere, agarrar el agua ahí, porque nosotros hoy vamos a ver insuficiencia cardíaca descompensada. Mi opinión es una complementación de la clase de insuficiencia cardíaca, entonces vamos a prestar bastante atención acá, porque é uma clase que sumamente é importante, nosotros vamos a ver isso en la práctica en nuestra vida diaria. Entonces, vamos a compartir nuestro power. Yo, como siempre, esa clase sí o sí, traté de resumir y dejar lo más sencillo posible. Si necesitar ver cuántas veces quiera, agarrar aí el link y mirar cuántas veces quiera, ¿sí? A la velocidad que quiera. Sepan que insuficiencia cardíaca descompensada se pregunta mucho en los exámenes, tanto en los escritos cuanto en los orales. Entonces, ¿cuál es la definición de insuficiencia cardíaca descompensada? Básicamente, quando o coração não consegue manter um volume minuto adequado. A mesma coisa que seria insuficiência cardíaca, pero allá, a insuficiência cardíaca descompensada acá, perdão, nós estamos falando de uma insuficiência cardíaca que é aguda, ¿sí? Aguda. Acá estamos falando solamente da insuficiência cardíaca aguda. Chamamos descompensada para diferenciar da insuficiência cardíaca crônica. Pero básicamente a definição é bem parecida com a definição de insuficiência cardíaca crônica, que é quando nós temos uma redução do volume minuto ou da perfusão de los órgãos ou um aumento da congestão pulmonar ou sistêmica. Básicamente pode ocorrer sim um paciente sano, ou seja, sem insuficiência cardíaca prévia, um paciente com insuficiência cardíaca, que é a insuficiência cardíaca de novo, que já vamos ver que é isso, ou por empeoramento do quadro de uma insuficiência cardíaca crônica pré-existente ou uma insuficiência cardíaca propriamente descompensada. Qual é a classificação de uma insuficiência cardíaca descompensada? E aí nós vamos parar e mirar acá. Nós temos três tipos de insuficiência cardíaca descompensada. Temos aquela classificação, aquela insuficiência cardíaca descompensada aguda, que quando o paciente tem uma insuficiência crônica e descompensa, a descompensação acá, como em qualquer tipo de descompensação de insuficiência cardíaca, sempre nós vamos ter fatores gatilhantes, fatores desencadenantes disso. Então, o paciente tinha já uma insuficiência cardíaca crônica, e aí, por exemplo, tive um infarto agudo do miocárdio, ou tive uma infecção. Então, essa infecção, esse infarto empeorou sua insuficiência e aí generou uma reagudização ou uma insuficiência cardíaca crônica com descompensação aguda. Por isso que nós decimos antes que a insuficiência cardíaca descompensada é como dizer uma reagudização ou uma insuficiência cardíaca aguda. É praticamente a mesma coisa. Sí, praticamente, não é a mesma coisa, mas é praticamente a mesma coisa. Nós então temos a descompensação de um paciente que já tinha insuficiência cardíaca. A outra cosita é a insuficiência aguda de novo. Esse é novo. Sí, esse é novo. O paciente não tem insuficiência cardíaca prévia. E aí ele agarra um infarto agudo do miocárdio e le atora no meio. Então, você já empieza com um grado de incapacidade de manter uma perfusão adequada e aí genera toda a clínica da insuficiência cardíaca descompensada. E a insuficiência cardíaca, então, recuerden-se que teníamos quando o paciente tem a fração de ejecção diminuída e a fração de ejecção conservada. O ponto de corte é o 50%, entre 40 e 50 temos fração de ejecção intermédia. Então, insuficiência cardíaca descompensada é quando há uma descompensação de uma insuficiência cardíaca ou quando o paciente debuta de uma primeira vez com já insuficiência cardíaca. Debuta algo, tem alguma outra enfermidade que desencadena toda a insuficiência cardíaca descompensada. Então, se você saber isso, é básico. A fisiopatologia é bem sencilla e bem simples. Temos um fator desencadenante e isso faz com que diminua o gasto cardíaco. Recuerden-se da formulita do gasto cardíaco. Isso. Gasto cardíaco é igual a frequência cardíaca multiplicado por, ou seja, multiplicado o volume sistólico ou volume de ejecção. O que passa quando nós temos uma diminuição do gasto cardíaco? É bem sencillo, ¿sí? Solamente razonar. Quando temos diminuição do gasto cardíaco, nosso corpo é tão perfeito que empieza a ativar todo o que tem disponível para aumentar a perfusão tisular, porque se diminui o gasto cardíaco, nós temos uma alteração da perfusão tisular. Se temos uma alteração da perfusão tisular, temos menor oxígeno que liga aos tecidos. E se liga menor oxígeno a los tejidos, nosotros tenemos activación del sistema nervioso simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona y vasoconstricción. O sea,
todo isso hace com que, recuérdense que a formulita, déjame eu ver se tenho acá escrito, não tenho acá escrito, a formulita del gasto cardíaco é frequência cardíaca por volume de eyecção. Então, o que eu tenho que fazer para aumentar o gasto cardíaco, para aumentar a perfusão tisular? Tenho que aumentar a frequência cardíaca e aumentar o volume de eyecção. Como que eu aumento tudo isso? Estimulando o simpático, estimulando o sistema renino, retenção de aldosterona e estimulando os factores vasoconstrictores. Qual é o ponto acá? Todo isso genera uma cascata. Qual é a cascada que ocorre acá? Aumento da pré-carga, aumento da pós-carga e aumento da contractilidade. Todo isso serve para tratar de compensar essa diminuição do gasto cardíaco. Então, fator desencadenante, gasto cardíaco diminui e aí empieza a ativação de todos os mecanismos compensatórios. Nós, então, vamos ter ativação desses mecanismos, pero qual é o ponto acá? O ponto ouro. O ponto ouro está acá. ¿Sí? La vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica y la retención de sódio y agua genera congestión. ¿Congestión a dónde? Si nosotros recordamos, en insuficiencia cardíaca izquierda teníamos una cosita que genera congestión. ¿Sí? La congestión, si ocurre del lado izquierdo, o sea, si la afectación es del lado izquierdo, tenemos congestión hacia pulmón. Obviamente que después pasa a ventrículo derecho y reflujo hepatojugular, todo eso. Pero si es del lado derecho, no tenemos congestión pulmonar. Lo que ocurre generalmente en insuficiencia cardíaca, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda o global, una izquierda que se progresó y que se tornó global. Lo que pasa principalmente y la mayor parte de las veces es que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, vuelve, regurgita sangre hacia quién, pulmoncito arrebenta ahí el capilar, la presión dentro del capilar pulmonar, y entonces empieza toda la sintomatología de disnea paroxística noturna, empieza, en realidad acá no tendría una disnea paroxística noturna, sino que tendría disnea, falta de aire, ahogo, tiene también taquipnea, signos de dificultad respiratoria, todo eso. Pero básicamente, sepan que si es del lado izquierdo, que es lo más frecuente, pulmoncito está afectado. Después afecta a quién más detrás, ingurgitación jugular, reflujo hepatojugular, signo edema, ahí deja los pies de elefante, como yo siempre digo, que es para, los pies de elefante sirven para memorizar que el paciente va a tener edema en los miembros inferiores. Todo eso va a estar relacionado acá con la fisiopatología de una insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, los factores desencadenantes o los que descompensam essa insuficiência cardíaca, em realidade seriam desencadenantes, seria basicamente uma mala adesão ao tratamento de uma insuficiência cardíaca crônica, uma isquemia, um infarto agudo do miocárdio, e com a isquemia nós vamos ter isso. Pero, factores de descompensação que descompensam ou que desencadenam a insuficiência cardíaca descompensada. Mala adesão ao tratamento. Vamos começar por esse e só vamos charlar um ratito acá. Quando o paciente não toma de maneira adequada os fármacos, não hace, por exemplo, as medidas higiênico-dietéticas de maneira adequada, não saca a sal, sigue tomando álcool, o paciente tem a chamada mala adesão ao tratamento. Então, todo isso, as transgressões dietéticas, essa é a palavrita aí que eu estava tentando resgatar, as transgressões dietéticas ao tratamento de uma insuficiência cardíaca, sacar a sal, diminuir o tabaco, álcool. Se o paciente não faz isso e toma os fármacos, possivelmente, dentro de um ratito, vai ter uma descompensação. Então, as transgressões dietéticas, ou também chamadas de mala adesão ao tratamento, também vão ser causas de descompensação de uma insuficiência cardíaca. Pacientes que têm síndrome coronária agudo, ou o chamado infarto agudo do miocárdio, ou isquemia cardíaca, que todo praticamente é a mesma coisa, nós vamos ter que classificar esses pacientes para evaluar sua mortalidade de acordo a seus signos e sintomas clínicos. Essa tablita acá, Kimball, basicamente serve para estimar, de acordo à clínica do paciente, a mortalidade que esse paciente vai ter. Essa tablita acá, les dou um tip. Sí o sí hay que memorizar. Esa fue pregunta de mi final de Clínica 1 y pregunta mucho esa tablita acá. Kimball es una tabla diseñada para los pacientes que tienen síndrome coronário agudo o infarto agudo del miocárdio. Es una tablita que evalúa, entonces, a partir de la clínica, de los signos y síntomas, evalúa la mortalidade. Vamos mirar acá. Tenemos 4 clases de Kimball. Classe 1 é quando o paciente não apresenta nenhum signo e síntoma de falha cardíaca, não apresenta ingurgitação, não apresenta
ritmo triplo ou ritmo quádruple, não presente com irritação jugular, edema agudo de pulmão, nada. Então, o paciente não tem falha cardíaca. Mortalidade, 6%. Generalmente, os pacientes não se apresentam assim. O paciente que teve um síndrome coronário agudo com um infarto e apresenta signos de falha cardíaca, como, por exemplo, de insuficiência cardíaca descompensada, signos congestivos e também os signos de baixa perfusão cardíaca, aí sim apresentam falha cardíaca, ou seja, apresenta sudoração, taquipneia, tiraje intercostal, todo isso. Então, os pacientes que apresentam falha cardíaca, ou seja, signos de baixa perfusão, em palavras assim mais sencillas, apresentam uma mortalidade de 17%. Kimball 3 é quando o paciente já apresenta edema pulmonar, aí já tem crepitantes auscultatórios, aí tem muita disneia, o paciente tem uma mortalidade de 38% e grado 4, choque cardiogênico, mortalidade de 81%. Ojo, não necessitam saber bem específico, assim, 6%, 17%, 38%, 81%. Não, sepam aproximadamente 5%, aproximadamente 6%, aproximadamente 16%, 17%, pero não me vayam dizer Clip 1 ou Clip Kimball 1 vai ter 50% de mortalidade. Não. Sepam basicamente 1, 2, 3 e 4 é a evolução de um infarto, ¿sí? A evolução se nós não tratamos e dependendo da artéria que afecte. Ante um paciente com isquemia, nós vamos evaluar a falha cardíaca desse paciente. E, evaluando a falha cardíaca, o grado de falha, nós decimos a mortalidade, basicamente. Essa tablita, sim ou sim, sumamente importante. Nós vamos ver mais dessa vez. Eu puse acá, não estava nessa classe, mas eu puse nessa classe justamente para que nós já agarramos aquele Kimball e repassemos. Outra cosita que pode descompensar uma insuficiência cardíaca são as infecções. Por exemplo, paciente já tinha uma infecção, já tinha uma insuficiência cardíaca, teve uma infecção, seja um COVID, seja uma infecção de trato urinário, o que seja, e aí, o que passa? O que passa com essa infecção? Se proliferou isso na bacteriemia e isso na sepsis, na cirrose, depois na sepsis. Então, com a sepsis, pode desencadenar, pode descompensar a insuficiência cardíaca. Por que a sepsis pode desencadenar? Justamente porque uma infecção generalizada, um síndrome infeccioso sistêmico, pode generar, não é que pode generar, genera um aumento das demandas metabólicas. E se o coração não consegue manter essa demanda metabólica que o corpo está, ou seja, que está todo acelerado por conta da febre e todo isso, o paciente não consegue manter uma perfusão tisular adequada, então, insuficiência cardíaca descompensada. A arritmia, sumamente frequente e sumamente importante saber. As taquibradiarritmias podem descompensar uma insuficiência cardíaca ou dar uma insuficiência cardíaca descompensada. Exemplos: fibrilação auricular pode dar, taquicardia ventricular, sim, e a fibrilação ventricular também. Taquicardia paroxística supraventricular, perdão, e a fibrilação ventricular. São arritmias aí que vocês anotem aí ao lado, sim ou sim, para ter presente, porque são arritmias que muitas das vezes descompensam nosso paciente. Hipertensão mal controlada é outro fator de descompensação. O paciente tem uma crise hipertensiva e descompensa sua insuficiência cardíaca. Essa é a clínica, esse é o tipo mais frequente que ocorre. Tem uma crise hipertensiva, seja por algo emocional, transgressão dietética acá também, quando come muita sal ou algo, um assadito aí copal, que vai ter uma crise hipertensiva, e então essa crise hipertensiva é uma das causas que hace com que descompense a insuficiência cardíaca. ¿Por que a crise hipertensiva genera descompensação? Solo pensar, a hipertensão arterial genera um aumento da pós-carga. Para que eu pueda, quanto maior a pós-carga, menor mi gasto cardíaco. Então, se eu tenho uma crise hipertensiva e já tenho um gasto cardíaco baixo, vai diminuir aún mais meu gasto cardíaco. Por isso que o paciente desenvolve uma crise hipertensiva, uma descompensação da insuficiência cardíaca, por conta dessa crise, dessa pós-carga. Mecanismo fisiopatológico acá é básico, fisiologia pura é nisso. Drogas: cocaína, álcool, fármacos como ANs e esteroides têm efeitos cardíacos. O que eu quero dizer com isso? Cocaína, álcool é cardiotóxico, cocaína estimula, ou seja, dá taquicardia, intenta aumentar o gasto cardíaco, mas muitas das vezes o coração se cansa e aí deixa de funcionar. ANs e esteroides também têm efeitos cardíacos. E outras causas de descompensação é, por exemplo, o tromboembolismo pulmonar, a anemia, a tiroides, em caso de hipertiroidismo, insuficiência renal, embaraço pode descompensar na insuficiência cardíaca,
Inotrópicos negativos, ¿sí? Que são os fármacos que diminuem a contractilidade del ventrículo del corazón, entonces pueden generar una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Todos esses, los más importantes son mala adhesión al tratamiento, isquemia, o sea, síndrome coronario agudo, con supra o sin supra ST, infecciones, que seria no caso de sepsis, arritmias e hipertensão mal controlada. E ojo, não se olvidem-se e anotem isso de perguntar os fármacos que o paciente toma, porque, empecé ayer com um fármaco que é, por exemplo, um inotrópico negativo ou um AINE, hoje descompensa o paciente, ou no mesmo dia, às vezes 12, 24 horas já descompensa o paciente. Então, factor de descompensação, recuerden de los fármacos, é um dos fatores mais frequentes de descompensação de la insuficiência cardíaca. Qual é a clínica de nosso paciente com insuficiência cardíaca? E acá prestem bastante atenção. Em realidade, nós já vimos tudo isso, mas só vamos a repassar. Temos signos de congestão e signos de baixo gasto cardíaco. Acá está em português, pero les vou a traduzir. Puse isso porque precisa bastante imagencita, então queda mais sencillo de repassar e de depois de memorizar. O que passa? Signos congestivos. Quais são os signos que nós temos de congestão? Vamos ter disneia, crepitantes pulmonares, edemas em membros inferiores, hepato e esplenomegalia ou hepatomegalia. Hepatomegalia às vezes pode ser dolorosa, e turgência jugular ou ingurgitação jugular e refluxo hepatojugular. Essas são as siglas acá de signos e sintomas de congestão. Por que dá signos e sintomas de congestão? O coração não consegue bombear, genera refluxo, ¿sí? Refluxo hacia atrás. Refluye hacia pulmão, refluye hacia hígado, hacia os pés. Então, se aumenta a pressão hidrostática capilar e empieza a extravasar líquido. Baixo gasto cardíaco. Quais são os signos e sintomas de baixo gasto cardíaco? Extremidades frias, manos, dedos, manos, los pies também a veces quedam frios porque llega pouca sangre. Recuérdense que se llega pouca sangre, está frio, e quando está frio, o paciente empieza a haver sudoração, a pressão arterial pode estar pinçada, ou seja, muito cerquita, a sistólica de la diastólica, por exemplo, ter uma sistólica de 90 e uma diastólica de 95, ¿sí? Pode passar, 95 de sistólica e 90 de diastólica pode passar. Vai haver oligúria. Por que há oligúria? Razonem isso, que queda mais sencillo. Oligúria. ¿Por qué el paciente tiene oligúria y una insuficiencia cardíaca descompensada? Nosotros tenemos activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? ¿Por qué? Si tenemos bajo gasto cardíaco, llega menos sodio en el riñón. Llega menos sangre y, consecuentemente, llega menos sodio en el riñón. Si llega menos sodio, las células juxoglomerulares, tengo alteração de sódio, tenho menos sódio ligando. Libera renina, então as células juxoglomerulares enviam uma señal para liberar renina. Essa renina vai ao hígado, onde se une com o angiotensinógeno, transforma angiotensinógeno em angiotensina 1. Angiotensina 1 vai ao pulmão, que no pulmão se encontra com a ECA, lá em cima, convertidora de angiotensina, e então se transforma angiotensina 1 em angiotensina 2. Angiotensina 2, quais são seus efeitos? Vasoconstricção, ativação do sistema simpático, va de nuevo al riñón, vuelve para el riñón la angiotensina 2 y libera aldosterona, que la aldosterona va a hacer con que tenga retención de sodio y agua, y también actúa sobre la liberación de la ADH, estimula la liberación de la ADH, que es la hormona antidiurética. Eso. Y la hormona antidiurética ayuda a antidiuresis, o sea, retiene más agua. Entonces, lo que va a generar, si retiene más agua, tuvo más sodio y agua en el riñón, nosotros tenemos oligúria ou a veces oligonuria, dependiendo del grado de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y rebajamiento, o sea, disminuição del grado de consciência, del nivel de consciência por conta del bajo gasto cardíaco. Esses são os signos e sintomas. Recuerden-se que temos que classificar entre congestivos e de bajo gasto cardíaco. Agarre uma fletita aí, congestivos e baixo gasto cardíaco, que seguramente não se vão olvidar. Nós temos que classificar em congestivos e de baixo gasto cardíaco, porque depois, quando nós vamos ver uma tableta aí para o tratamento, é sumamente importante repassar essa parte acá de congestão e de baixo gasto. Quais são os exames complementares que nós vamos fazer a nosso paciente? Laboratório já é de lei.
nosotros vamos a pedir una cosita acá en específico que vimos en la clase de insuficiencia cardíaca, que es el BNP y el NT-proBNP. ¿Sí? Son péptidos natriuréticos, es un péptido natriurético y de acuerdo a su cantidad en sangre, nosotros vamos a evaluar si hay una insuficiencia cardíaca, si es probable, si es posible o si es muy probable. Recuérdense que nosotros pedimos los dos, pero generalmente los valores no necesitan saber, ¿sí? Muchas de las veces viene ahí al lado, en el valor de referencia, a veces viene ahí. Y también varía mucho de edad, varía mucho de laboratorio. Entonces, solo sepan que en el examen complementar en el laboratorio, nosotros vamos a pedir el péptido natriurético, el B, recuérdense que es ventricular, y nosotros pedimos el BNP y el NT-proBNP, ¿sí? Solamente eso ya es lo suficiente para decir en un oral. La radiografía de tórax y el electrocardiograma son dos estudios que nosotros ya vamos haciendo enquanto el laboratorio va quedando listo. Entonces, ya se ponen los electrodos, ya envía el paciente para la radiografía de tórax, y la radiografía de tórax, cuando un paciente tiene signos congestivos, esa radiografía que el paciente va a presentar. Una radiografía que está, si nosotros nos ponemos a mirar bien, está bastante infiltrada. Esse infiltrado é característico del edema agudo de pulmão cardiogénico, ¿sí? Hay que tener mucha, pero mucha imaginación para ver eso, pero puede haber la imagen en alas de mariposa, ¿sí? En alas de mariposa. Pero acá já está um pouquinho mais difícil, porque há infiltrado por todo o pulmão, ¿sí? Todo o pulmão mesmo. Não temos, acá pode haver um pouquinho de, acá pode haver um pouquinho de, parece que o seno costofrênico esquerdo está afectado, pero haveria que sacar outra radiografia, pero o direito está normal. Qual é o ponto acá? Qual é o ponto acá? Na radiografia de tórax de um paciente com edema agudo de pulmão, nesse caso cardiogénico, nós vamos ver la cefalização do flujo sanguíneo, os cílios pulmonares vão estar dilatados, como nós vemos acá, os cílios pulmonares um pouquinho dilatados, e também vamos ver a imagem em alas de mariposa ou alas de murciélago, algumas guias dizem. Pero basicamente, em lo mais assim, outra coisa que podemos apreciar com a radiografia de tórax es el tamaño del corazón, porque el tamaño del corazón nos va a indicar si hay hipertrofia, si hay, por ejemplo, una dilatación cardíaca, una cardiomegalia, no hipertrofia, perdón, va a evidenciar si hay una cardiomegalia. Entonces acá, para ustedes, el índice cardiotorácico, ¿sí? Para vos ahí que está escuchando, índice cardiotorácico de ese paciente, ¿está normal o está aumentado? Certa resposta, índice cardiotorácico está aumentado. Não cabe dos corações no mesmo tórax, cardiomegalia nesse paciente. Possivelmente esse paciente, possivelmente não, esse paciente seguramente tem uma cardiomegalia. Então, eletrocardiograma e radiografia de tórax ao mesmo tempo que se vai venindo do laboratório. E qual é o ponto do eletrocardiograma? O eletrocardiograma nos vai dar se tem alguma arritmia, porque se vocês recordam, nós vimos antes que as arritmias são fatores desencadenantes de insuficiência cardíaca. Acá, por exemplo, temos ausência de onda P, ¿sí? E ritmo irregular. Se temos ausência de onda P, ritmo irregular e o pulso não coincide, ou seja, temos alguma coisa acá. Qual é a enfermidade que nós já vimos em sêmio, já vimos em todos os lados, que tem pulso irregular e desigual e ausência de onda P no eletrocardiograma? Qual é a enfermidade? Justamente essa que está pensando, fibrilação auricular. Fibrilação auricular é a arritmia mais frequente de todas e é uma das arritmias que descompensa o paciente, ou seja, descompensa a insuficiência cardíaca. Prestem atenção que qualquer coisa que dilata a aurícula genera fibrilação auricular, hace com que tenha a predisposição de generar fibrilação auricular. Então, nesse paciente, se por exemplo, vem um paciente com essa radiografia e com esse traçado eletrocardiográfico, que eu vou fazer com esse paciente? Tratar a arritmia do paciente, que provavelmente já vai ser com que o paciente salga dessa insuficiência cardíaca descompensada. É sencillo, não é tão difícil essa classe acá, solamente é uma complementação da insuficiência cardíaca. E o ecocardiograma, para que nos serve? O ecocardiograma, pensei que tinha acá
um ecocardiograma, mas basicamente o ecocardiograma nos serve também para indicar se, por exemplo, as válvulas estão contraindo bem, se não é alguma hipomotilidade, ou seja, alguma falta de contração cardíaca, que essa hipomotilidade, ausência de contração em algumas regiões do coração nos hace pensar em algum processo isquêmico, algo assim. Então, o ecocardiograma nos serve para evaluar as válvulas, evalua toda a contração cardíaca, se há gradiente intervalvular, evalua todo o ecocardiograma. ¿Sí? É recopado e é um exame complementar que não pode faltar em cardio. O básico do básico é laboratório, eletrocardiograma, radiografia e ecocardiograma. Como nós vamos evaluar nosso paciente com insuficiência cardíaca descompensada? Essa é a pergunta de exame, ¿sí? Pergunta de horário. Em realidade, a maioria das coisas aí que estamos falando, por exemplo, como nós vemos a radiografia, que pode vir um eletrocardiograma, tudo isso é pergunta de exame, ¿sí? O laboratório, NT, PRO-BNP, generalmente não é pergunta assim bem específica, tá? Pero podem perguntar. Lo mais assim característico é, por exemplo, aquele piquimbo que vão haver em uma classe aí de síndrome coronária agudo e também como nós vemos na radiografia que pode vir em electro, todo isso é pergunta de exame, ¿sí? E outra cosita que eu sei que é uma pavada, pero se pergunta, é isso. Que nós devemos fazer com um paciente que liga com insuficiência cardíaca descompensada? Essa é a perguntita clave acá que eles usam para que você possa desenvolver. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer em um paciente com insuficiência cardíaca? É diagnosticar. A primeira coisa, eu sei que não é idiotice isso, pero se pergunta. Primeira coisa é diagnosticar que o paciente tem uma insuficiência cardíaca descompensada. Qual é a segunda coisa? Identificar a causa e os desencadenantes. Por que eu tenho que identificar a causa e desencadenante? Para tratar a causa. Se eu não sei a causa e trato somente a insuficiência cardíaca, por exemplo, dou um vaso, um inotrópico positivo, uma furosemida, e não saco o paciente, esse pacientito acá que nós estávamos vendo que tem fibrilação auricular, o paciente me vai seguir sendo uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, tenho que definir a causa e evaluar a gravidade para tratar a causa para que o paciente melhore. Se eu não hago isso, o paciente solamente trato como se fosse assintomático, o paciente não sai. Se a arritmia sigue aí, o paciente vai seguir descompensando e não sai da insuficiência cardíaca descompensada. Então, primeira coisa a fazer é diagnosticar a insuficiência cardíaca, identificar causas e desencadenantes e evaluar a gravidade. Gravidade, obviamente, nós vamos evaluar de acordo a la hemodinâmica do paciente, então depende de cada paciente, depende de cada desencadenante também. As metas do tratamento, tá? Isso não há que saber, não se pergunta, pero sepan que basicamente é estabilizar o paciente e melhorar os sintomas em menor tempo possível, sem generar danos secundários à terapia empleada. Ou seja, temos que melhorar a hipotensão, sacar da arritmia, sacar da hipovolemia e cuidado com o deterioro renal, que deteriora muito rápido. E como nós vamos tratar um paciente com insuficiência descompensada? Nós vamos tratar o paciente sempre com medidas generais. Primeiro, liga qualquer paciente, isso sepan para a vida, é monitoreio oxígeno e vias, monitoreio de los signos vitais, oxígeno se a saturação está baixa, e vias periféricas, mínimo 2 vias gruesas, 14, 16, ou 3, 18, ou 3, 21. ¿Sí? Então, vamos a internar o paciente, monitoreio oxígeno e vias, monitoreio, vamos a utilizar eletrocardiograma nesse paciente, vamos evaluar o pulso e a saturação. Posição importantíssima acá, posição semi-sentada. ¿Por que a posição? Nós necessitamos poner posição, o paciente em posição semi-sentada. Se nós ponemos o paciente assim, vai reabsorver o paciente de cúbito dorsal, ¿sí? Se nós ponemos o paciente de cúbito dorsal, reabsorve todos os edemas. O coração que já não estava suficiente, não estava manejando esse volume, essa volume de 5 litros, que seria o normal, depende, obviamente, de cada paciente, pero imagine que o coração já não bombeia 5 litros. Imaginem a reabsorção de 2, 3 litros que vai generar o paciente. Não vai conseguir manejar todo esse volume. Então, o paciente vai empeorar muito os sintomas. Por isso que se deixa em paciente em posição semi-sentada, para que os edemas não se reabsorvam nesse momento, não se reabsorvam de onda. Se deixa o paciente justamente por isso, senão o paciente empeora e pode nos deixar e partir para outra dimensão. Então, posição semi-sentada, oxígeno segundo a necessidade, como sempre, levar lá a saturação de oxígeno mais de 90%,
si tiene enfermedad pulmonar y más del 95% si no tiene enfermedad pulmonar. Siempre presión de oxígeno tiene que ser mayor de 60 milímetros de mercurio y restricción hídrica y restricción de sodio. ¿Por qué restricción hídrica? Porque vamos a dar un balance hídrico negativo, que se llama, al paciente. Gente, es lógica. El paciente no maneja el volumen, la volemia suficiente, o sea, no maneja los 5 litros que tiene, porque le van a enfiar, porque le van a poner más 1 litro, 500 ml, 1 litro. No, eso no tiene lógica, poner más volemia, ¿sí? Justo, restricción hídrica, recordar, y de sodio también, ¿ok? Recuérdense eso. De acuerdo al perfil clínico del paciente, que nosotros vamos a ver ahora, va a ser un tratamiento específico. El paciente puede tener 4 tipos de perfiles. Puede venir con 4 tipos de perfiles. ¿Cuáles son esos perfiles? El A, B, C y el L. ¿Sí? El L sería no el coringa, sino que el que puede ir para cualquier lado. Recuérdense eso. Por eso que nos sigue A, B, C, D. El L. ¿Sí? El A, nosotros vamos a clasificar el paciente. El perfil clínico del paciente va a estar dado justamente por la clínica que nosotros vimos antes. Si el paciente tiene signos congestivos o si tiene signos de bajo gasto cardíaco. Si el paciente no tiene signos congestivos y no tiene signos de baja perfusión o de bajo gasto cardíaco, vamos a llamar a ese paciente tibio y seco o caliente y seco. Paciente no tiene frialdad en extremidades y no tiene edema de pulmón. Ese es el perfil A. Entonces, es el caliente y seco. ¿Qué nosotros vamos a hacer con ese paciente? Restricción hidrosalina y tratamiento del factor desencadenante. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ese perfil A es el mejor perfil que nosotros podemos nos encontrar en la práctica clínica, que es el más sencillo, solo restricción y tratar el factor desencadenante. El perfil B, ya complica un poquito, B larga. ¿Sí? Ya complica un poquito. ¿Por qué? El paciente tiene perfusión periférica, o sea, está caliente, está tibio, pero tiene signos congestivos, está húmedo, tiene edemas en miembros inferiores, ingurgitación jugular, reflujo hepatojugular, puede tener eso y puede tener crepitantes pulmonares. ¿Cuál es el punto acá? Paciente está caliente y húmedo, o sea, la perfusión periférica está ok, está caliente. ¿Sí? Hay perfusión periférica, pero tiene signos congestivos. ¿Cuál es el punto acá? Si tiene congestión, tenemos que eliminar ese líquido. Vamos a dar diuréticos. Diurético de elección es furosemida endovenosa. Podemos dar hidroclorotiazida o espironolactona? Podemos. Pero lo de elección acá es furosemida, de 40 a 60 miligramos, ¿sí? Endovenoso. No suelen preguntar dosis, pero por las dudas, graven eso, 40 a 60 miligramos. Que nosotros sumamos a furosemida. Furosemida sirve para eliminar el líquido, ¿sí? Sumamos vasodilatadores. Vasodilatadores podemos utilizar IECA, nitratos via oral ou via endovenosa. Todo vai depender da gravidade que esteja nosso paciente. Vasodilatadores, recuérdense que um vasodilatador que se utiliza bastante, que é para reduzir a pós-carga, é o nitrato, ¿sí? La nitroglicerina. La nitroglicerina tem efeito vasodilatador coronário, principalmente, e também sistêmico. Então, é um dos nitratos que nós vamos utilizar como vasodilatador em nosso paciente. Então, perfil B, está caliente e está úmido, tem signos congestivos, diuréticos e vasodilatadores. Se tem hipoxemia, le enfiamos na cânula de oxígeno e já lhe damos aí 3 litros de oxígeno. Perfil C. Acá sí, el paciente está en el horno. Famosa, estoy en el horno. ¿Sí? Estamos en el horno para estudiar. Ese paciente acá está justamente en el horno. ¿Por qué? El paciente está frío y húmedo. Frío significa baja perfusión, o sea, bajo gasto cardíaco. Húmedo, congestión. Paciente está cagado. Ese está en la mierda mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Si está frío y húmedo, tenemos que hacer el corazón bater más y eliminar esse líquido que há em excesso. Então, vão a dar diuréticos e inotrópicos positivos, ok? Diuréticos e inotrópicos positivos. Qual é o diurético de eleição? Furosemida. Qual é o inotrópico positivo? La dopamina. Em realidade, a dobutamina seria a de eleição acá. Recuerden-se que a dopamina tem muitos efeitos adversos. Então, por isso que prefere dobutamina. Pergunta de oral, agora e prestem atenção. Dobutamina tem um efeito adverso, que é a hipotensão. Como que se contrarresta o efeito hipotensor da dobutamina?
associando noradrenalina. Anotem isso porque seguramente vai perguntar a alguém de vocês. O efeito de la dobutamina é aumentar a contractilidade ventricular e auricular, ok? Aumenta, pero tem um efeito no sistema venoso periférico, sistema arterial e venoso periférico, sistema vascular, que é a hipotensión, ou seja, genera uma vasodilatação periférica e hace com que o paciente pode ter uma hipotensión. Para contrarrestar essa hipotensión, nós le metemos em cima da dobutamina, sumamos, se o paciente tem hipotensión, sumamos noradrenalina, ok? Básicamente, isso é a perguntita do exame. Para contra... Então, se te pergunta, dobutamina dá hipotensión. Ok, com que eu trato? Noradrenalina. Agora já sabes com que tratar a hipotensión generada por a dobutamina. Então, se perfil C, o paciente está cagado. Temos que eliminar líquido e fazer coração contrair. Então, dobutamina e furosemida. Se necessário, agregamos noradrenalina. E, obviamente, gente, tratar o fator desencadenante. Se é um síndrome coronário agudo, vamos tratar o síndrome coronário agudo. Se é uma arritmia, vamos a desfibrilar ou cardiovertir o paciente. Recuerden-se isso porque, estamos aí diciendo todo perfecto, pero nos olvidamos de tratar a causa. Sí, tratem a causa, não olvidem isso. E perfil L é o perfil aí que se vai para qualquer lado. O que nós vamos fazer? O paciente está, não há congestão, pero tem signo de baja perfusão. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos que descubrir la causa. Entonces, vamos a meterle 250 mililitros de solución fisiológica o Ringer lactato y vamos a esperar la evolución. Si el paciente evoluciona para el perfil A, nosotros disminuimos el diurético, porque quiere decir que está teniendo una hipotensión. Si el paciente evoluciona para el perfil B, que es caliente y húmedo, vamos a dar diurético y vasodilatador. Se o paciente evoluciona para o B, é diurético e inotrópico positivos. Não é ionotrópico, é inotrópico positivo. Eu escrevi mal acá. Então, perfil A, B, C e L. O C está cagado, o A está ok, o B está no meio termo e o L se vai a qualquer lado. Basicamente é assim, de maneira bem fácil. E o que nós vamos assim saber e vamos ter que decidir no horário é que temos que identificar a causa de identificar e tratar a causa. Por exemplo, se é um síndrome coronário agudo na isquemia, infarto agudo do miocárdio, vamos fazer um eletrocardiograma e troponinas e vamos fazer cateterismo cardíaco. Já vamos ver na classe aí de síndrome coronário agudo que nós fazemos com nosso paciente. Pero recuerden-se da mnemotécnica Monbiot, ¿sí? Depois nós vemos aí em síndrome coronário agudo. Infecções. Que nós vamos fazer radiografia de tórax, exame de urina e hemocultivos. E vamos tratar com quem? Antibiótico. A arritmia, eletrocardiograma, vamos tratar quem? Bradicárdias, arritmias bradicardizantes, marca-passo, taquicardizantes, antiarrítmicos e cardioversão elétrica. Hipertensão arterial sostenida, ou seja, hipertensão arterial. Nós vamos fazer vasodilatadores, nitroprusiato. Vamos diminuir essa pressão arterial do paciente, porque a hipertensão arterial é uma das principais causas, a transgressão dietética é uma das principais causas de descompensação da insuficiência cardíaca. O que eu disse antes, que os principais desencadenantes eram aqueles, estão acá: isquemia, infecção, arritmia e hipertensão. Hipertensão, uma das mais frequentes, e arritmia, recuerden, de la arritmia mais frequente, fibrilação auricular. Tudo ok? Vamos a tomar uma água, para já poder me contestar qual é o té que mais te gusta. El mío, como ya dije, es de limón. Pongo bastante agua. Bastante agua no, pero pongo bastante hielo. Sí, para quedar bien gelado. É para parecer uma cerveja. Mentira. Não é não. Bueno, gente. Espero que esteja todo ok. Vamos a seguir com nossa classe, que agora nós então vimos já a insuficiência cardíaca descompensada. Vamos agora al edema agudo de pulmão. Em las partes de respi já vimos el edema agudo de pulmão no cardiogênico e agora nós vamos completar com edema agudo de pulmão cardiogênico. Edema agudo de pulmão, insuficiência é dentro da parte aí de insuficiência cardíaca descompensada, ou seja, é quando empeora a insuficiência e genera o edema agudo de pulmão. É uma emergência quando o paciente apresenta insuficiência cardíaca sumada a edema agudo de pulmão cardiogênico. Qual é a fisiopatologia e qual é a definição de edema agudo de pulmão?
Básicamente, el edema agudo de pulmón ocurre cuando el líquido que es filtrado en el pulmón es más rápido de lo que puede ser removido. Ahí produce una alteración importante en el intercambio gaseoso por acumulación en el mismo espacio extravascular. O sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una formación de líquido, ¿sí? De filtrado plasmático, que es casi siempre la misma cosa. Pero cuando nosotros tenemos un exceso, sobrepasa la capacidad de remover ese líquido en exceso. Y entonces, ¿qué va a generar? Aumenta la presión hidrostática capilar y genera un transudado, o sea, extravasa, aí vem a palavra, extravasa de adentro del capilar para el intersticio. Eso es básicamente el edema agudo de pulmón. Clasificación, nosotros vamos a tener clasificación anatómica y del punto de vista funcional. Anatómica, si es un edema intersticial o alveolar, recuerden que intersticial es el intersticio, espacio peribroncoalveolo vascular, y si es alveolar, es adentro del alveolo. ¿Ok? Qual é a diferença, então, do ponto de vista funcional? Temos o edema agudo de pulmão cardiogênico e o não cardiogênico. Isso foi pergunta de mi final de clínica 2. Ok? Como se apresenta o paciente com edema agudo de pulmão? E aí eu fui levando, dije os tipos de edema agudo de pulmão e me perguntou dentro disso, Miguel, foi o que me levou à insuficiência respiratória. Perguntou os mecanismos fisiopatológicos e o tratamento de insuficiência respiratória. Então, quando nós vamos a pensar edema agudo de pulmão adentro da insuficiência cardíaca descompensada, é um edema agudo de pulmão cardiogênico, sim, cardiogênico. Qual é a diferença entre o cardiogênico e o não cardiogênico? Só para repassar. O cardiogênico temos transtornos hemodinâmicos, ou seja, alteração da pressão hidrostática capilar, e o não cardiogênico podemos ter aumento da permeabilidade capilar por lesão da microcirculação. Qual é a fisiopatologia que nós devemos saber? Está sempre relacionada com a lei de Starling, que ocorre quando há um equilíbrio entre as pressões hidrostática e a pressão capilar. Qual é o ponto? Como que eu diferencio um paciente com um edema agudo de pulmão cardiogênico de um não cardiogênico? Cardiogênico tem a pressão de enclavamento pulmonar maior ou igual a 18 milímetros de mercúrio. O não cardiogênico, que aí era por outras causas, como por exemplo inalação de tóxicos e também a sepsis, é um exemplo que lesiona a microcirculação. Nós vamos ter uma pressão de enclavamento menor de 18 milímetros de mercúrio. Essa pressão de enclavamento, sepam o valor, porque é perguntado no exame. Então, quando nós temos um desequilíbrio, temos um aumento da pressão hidrostática capilar ou uma diminuição da pressão oncótica, que é a pressão coloidosmótica, a mesma coisa que se dá pelas proteínas, nós temos a formação de edema agudo de pulmão. Aumento da pressão hidrostática, as causas principal, insuficiência cardíaca e valvulopatias, ou sobrecarga de volume. Insuficiência cardíaca, estenose mitral, estenose aórtica, insuficiência aórtica e insuficiência mitral. São valvulopatias que podem generar aumento da pressão hidrostática. Las mais frequentes, então, a mais frequente que devemos saber, insuficiência cardíaca congestiva. Diminuição da pressão oncótica, quais são as causas que podem generar edema agudo de pulmão? Hepatopatias, que aí temos a perda de proteínas e o hígado não consegue fabricar de novo a albúmina. Insuficiência hepática, ou seja, hepatopatias com insuficiência hepática, perdão. Síndrome nefrótico, que seria o síndrome nefrótico? Quando o paciente perde mais de 3 gramos de proteínas por dia, e enteropatias com perdedoras de proteínas, ou enteropatias perdedoras de proteínas, quando o paciente perde muita proteína por uma afectação intestinal. Essas são a fisiopatologia, basicamente, do edema agudo de pulmão. Qual é a clínica? Essa foi a pergunta de meu exame. Clínica, o paciente vai apresentar disneia, ortopneia, obviamente, porque estamos em um cardiogênico, tos, expectoração salmonada, síndrome de condensação pulmonar, quando afeta o alvéolo, estertores crepitantes, sibilâncias, galopes e edemas em membros inferiores. Então, disneia, tos, expectoração salmonada e vai ter edemas em membros inferiores, ou seja, apresenta godet em membros inferiores. E ritmo galope, R1, R2, R3, ou R4, R1, R2, R3. Qual é o ponto acá? Ponto acá muito importante. Paciente com edema agudo de pulmão, temos que descobrir a causa, se é cardíaca, a causa que seja, ¿sí? O cardiogênico já nos dá uma ideia que é cardíaco, então nós temos líquido no pulmão e temos um coração que a vezes bombeia mal, então temos que dar furosemida para eliminar o líquido e
e inotrópicos positivos para que o coração se contraia. Como que nós vamos estudar esse paciente com edema agudo de pulmão? A mesma coisa, ¿sí? É bem sencillo acá. Laboratório, radiografia de tórax, eletrocardiograma e ecocardio. Na radiografia de tórax, edema agudo de pulmão cardiogênico, edema agudo em alas de mariposa, generalmente dilatação do hilio pulmonar, cefalização do flujo sanguíneo e também pode haver as linhas A e B de Kerley. Se pode ver linhas A e B de Kerley, se pode, pero si te pregunta eso en el oral, no digas líneas A y B de Kerley, si no sabes. Si sabes, ok, decir y después ya decir la definición. Si no sabes, no te metas por ahí porque si no te va a preguntar qué son las líneas y dónde aparecen. Ese es un caso típico de un paciente que tuvo un edema agudo de pulmón cardiogénico y miren, es el mismo paciente, por increíble que parezca. Un paciente es hoy, por ejemplo, y dentro de una semana es el mismo paciente, si 8 días después del tratamiento. Esse paciente ligou com infiltrado intersticial, obviamente que, porque eu não penso que é um EPID? É lógica, o paciente ligou com disneia súbita, crepitantes pulmonares, ligou com insuficiência cardíaca, com ritmo de galope, nos disse todo, nos leva a uma insuficiência cardíaca descompensada. Diferença do EPID? Não. O EPID, generalmente, o paciente já tem outra clínica. Tem crepitantes? Tem tosse? Tem febre? Não, não tem. Por isso que diferenciamos uma pneumonia. Pero acá, sempre que o paciente vem com sintomatologia cardíaca, ¿sí? Sumado a isso. Então, o mesmo paciente, miren depois do tratamento. É o mesmo paciente. Por incrível que pareça, esse paciente melhorou de maneira adequada. Tratamento. Primeira coisa interna do paciente. Qual é o tratamento del monitoreo? Del paciente que liga agudo. É monitoreio oxígeno em vias para a maioria dos pacientes. Em realidade, todo paciente que liga agudo e liga mal, monitoreio oxígeno em vias. Tenho um edema agudo de pulmão cardiogênico, eu sei que o coração está bombeando, está generando regurgitação hacia aqui no pulmão. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Posição semi-sentada. Sim, posição semi-sentada. O que eu posso fazer quando o paciente tem, por exemplo, nós estamos em um lugar que não tem muita... O sea, no tenemos el fármaco, no tenemos, ¿cómo puedo decir? No tenemos estructura suficiente. Hasta que llegue la ambulancia, hasta que derive el paciente, podemos hacer sangría blanca es el nombre, torniquetes rotatorios. Hoy en día es difícil de ver eso, pero se puede hacer torniquetes rotatorios, se pone 3, o sea, brazo, pierna derecha y pierna izquierda, después se rota cada 15, 20 minutos, ¿sí? ¿Por qué se pone torniquete? Torniquete se puede inflar el manguito ahí de la presión arterial y se deja ahí por 10, 15 minutos. ¿Por qué se hace eso? Justamente porque si nosotros comprimimos la vena, dejamos el retorno venoso acá, no vuelve, entonces disminuye el retorno venoso, ¿sí? Queda sangre en el brazo y en las piernas. ¿Por qué ponemos el paciente sentado? Ya hablamos antes, ¿sí? Paciente sentado, la gravedad ayuda al paciente, o sea, el paciente no necesita, no reabsorbe todo el edema, entonces no necesita manejar todo essa volemia aí que iba a se reabsorver e iba a aumentar, ou seja, esse plasma que se iba, esse edema intersticial que se iba a reabsorver e iba a aumentar a volemia, então nós ganhamos tempo com isso, paciente em posição semi-sentada. Nós vamos manejar quem? A pré-carga e a pós-carga, fisiologia pura acá. Vamos dar morfina, recuerden-se que a morfina genera analgesia a los pacientes, mejora la disnea y el dolor torácico. ¿Cuál es el efecto de la morfina en el edema agudo de pulmón? Y acá puse porque eso es pregunta de oral. Efecto de la morfina. Morfina tiene efecto vasodilatador pulmonar y sistémico, o sea, disminuye la pós-carga, disminuye el esfuerzo respiratorio y disminuye la disnea, o sea, genera analgesia. Se diminui a disneia, consequentemente, diminui a ansiedade do paciente. Então, se o paciente melhora com morfina para o edema agudo de pulmão, recuerden-se isso. Oxígeno, obviamente que a pauta de oxígeno depende da oxigenação, ou seja, da pressão arterial de oxígeno e também da saturação de oxígeno. Lo ideal seria, podemos utilizar nesse paciente, darle oxígeno com CPAP ou BiPAP, para ajudar a pressão expirativa positiva. Nosotros vamos a dar vasodilatadores se a pressão arterial é menor de 90 milímetros de mercúrio, ou seja, nitratos são os de elección ou nitroprusiato. Nós vamos utilizar esses dois tipos de vasodilatadores. Que hacen os vasodilatadores? Manejam a pré-carga e pós-carga, porque diminuem o retorno venoso e diminuem a pós-carga. E inotrópicos positivos, ¿sí?
quando a pressão arterial é menor de 90. Só em casos que o paciente tenha baixo gasto cardíaco. Aí nós vamos meter um inotrópico positivo em nosso paciente com edema agudo de pulmão. Pero generalmente, lo ideal acá é paciente tem pressão arterial sistólica, vasodilatador, se é maior de 90. Paciente que tem pressão arterial sistólica menor de 90, ou seja, está hipotenso, inotrópicos positivos, porque o coração não está contraindo de maneira adequada. Quais são os inotrópicos que nós vamos utilizar? Dobutamina, dopamina, noradrenalina ou digitálicos. Digitálicos em caso de fibrilação auricular e grave nesso a fuego, se tenham sempre presente. Digitálicos solamente em caso de fibrilação auricular. Lo de elección seria a dobutamina, pero tem efeito vasodilatador, baja a pressão arterial, então nós vamos dar noradrenalina junto. Perdão, lo de elección es noradrenalina, sí, pero em casos que tenhas medo de utilizar por conta dos efeitos adversos, se pode começar com dobutamina e se genera vasodilatação, nós vamos dar noradrenalina, ¿sí? Recuerden-se que se o paciente está com pressão arterial sistólica de 100, 120, nós vamos dar dobutamina. Se está menor de 90, noradrenalina. Se pode utilizar assim. Diuréticos, sim ou sim, furosemida intravenosa, 40 a 60 miligramas endovenosa, sim? Intravenosa, endovenosa, de pulso, que cagada, pulso acá os dois, pero sepan que é intravenosa. E assentar-se o paciente, poner sentado. Então, mirem acá, a mnemotécnica que quedou. Mirem a mnemotécnica que copada que quedou. Move, mas e dá. Movida. Movida é nossa mnemotécnica para edema agudo de pulmão. ¿Sí? Movida é a mnemotécnica que nós devemos recordar para edema agudo de pulmão. Então, qual é a mnemotécnica? Move mais movida. Monitoreia oxígeno e vias, mais morfina, oxígeno, acá vasodilatadores, os inotrópicos positivos, la D de diuréticos e la A seria de assentar-se, poner o paciente sentado. Então, vamos reorganizar isso, vamos deixar o mais sencillo possível. Paciente, eu dije assim de uma maneira bem general antes, paciente ligou com isso, com edema agudo de pulmão, o que nós vamos fazer? Oxígeno com CPAP, furosemida ou vasodilatador. Perdão, oxígeno com CPAP, furosemida e vasodilatador. Paciente está com a pressão sistólica maior de 100 milímetros de mercúrio, isso eu saquei de Farreiras, sim? Maior de 100 milímetros de mercúrio, vasodilatador. Nitroglicerina, que é o mais utilizado, ou nitroprusiato. Paciente com pressão de 85 sistólica, 85 e 100, vasodilatador e pode-se somar inotrópicos positivos, dobutamina ou os outros acá que nós não vamos a entrar porque isso geralmente não se pergunta. Sepam a dobutamina. Paciente com pressão arterial sistólica menor de 95, vamos descartar a hipovolêmia e vamos dar inotrópicos e o dobutamina e o noradrenalina, os dois juntos. ¿Sí? Por isso que eu estava falando antes que era os dois juntos, muitas das vezes utilizado. Sepa essa tablita acá, porque é lá como nós vamos manejar nosso paciente com edema agudo de pulmão. Em caso muito grave, que o paciente não melhore com o tratamento farmacológico, nós vamos fazer o balão de contrapulsação aórtica. Também é pergunta de exame isso. ¿Sí? Sepan, como se fuera, não na palma de la mano, pero sepan que, em caso que não funcione o tratamento farmacológico, o tratamento médico, nós vamos fazer o tratamento invasivo. O tratamento invasivo se dá com um balão de contrapulsação aórtico. Se utiliza em casos muito graves, de falho cardíaco severo e refractário às medidas farmacológicas. Nosotros por la arteria, en general no nosotros, el cirujano vascular, introduce por la arteria femoral un catéter que contiene un baloncito acá en la punta, ¿sí? Hasta la aorta descendente. Justo antes, o sea, un poquito antes, distal a la salida de la subclave izquierda. El balón queda en reposo en sístole, miren acá, para que la sangre salga, y en diástole. Por isso que se chama de contrapulsação aórtica, porque em diástole se infla para que a sangre vuelva e irrigue os vasos coronários. Então, em repouso, em sístole queda em repouso o balãoncito, permitindo o passo da sangre à circulação general e se infla na diástole, desplazando a sangre hacia atrás para as coronárias, mejorando assim a perfusão miocárdica. E por delante, melhora também a perfusão sistêmica. Quando se desinfla, produz um efeito de redução da pós-carga e eleva o gasto cardíaco. Qual é o pronóstico de nosso paciente com edema agudo de pulmão?
Se nós atendemos o paciente e temos rápido diagnóstico, já conseguimos saber o desencadeante, tratar o mesmo, suele se resolver de maneira adequada, dependendo da causa, obviamente. Mas se nós cagamos aí com a atenção do paciente, morre em poucas horas ou dias. Bueno, essa foi a classe de hoje, de uma maneira bem resumida. Vemos a parte aí de demagogia de pulmão e também de insuficiência cardíaca descompensada, dois temas sumamente perguntados e sumamente importantes para saber, tanto para nossa vida quanto para o exame. Sí, em realidade, tanto para o exame quanto para nossa vida. Então, vamos a seguir repassando esse conteúdo. Junto aí, é uma classe complementar de insuficiência cardíaca. Repassem muito essa parte aí, porque sempre é necessário saber o básico. Sabendo o básico, o pilar aí, nós vamos conseguir construir uma boa, ou seja, vamos conseguir uma boa noção de cardio. Então, pilares de cardio é semiologia, insuficiência cardíaca e insuficiência cardíaca descompensada. Basicamente, esses são os pilares de cardio, as classes mais assim, punk, as mais importantes que nós devemos saber para entender o restante. As outras classes não são importantes? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que para produzir, para formar, para nós criar um pilar bueno, aí, uma boa base, nós necessitamos entender a insuficiência cardíaca e a descompensada para que quede melhor o racionamento dessa era, ou seja, desse módulo que é a cardiologia. Graças por tua atenção e nos vemos na próxima classe. Tenha um bendecido dia, tarde, noite e bueno, isso foi lo de hoje. Adiós.